Boa noite, galerinha da Administração N2. Estamos aqui, professor Messias, dando sequência aí à nossa disciplina de gestão ambiental. Vou fazer uma rápida revisão aqui sobre o que a gente já viu, tá? Na disciplina, para que a gente possa dar andamento aí, beleza? Então, na parte de gestão ambiental, a gente tinha começado a ver aí o conceito de meio ambiente, né? Que a gente discutiu bastante em sala. É, Fizemos uma rápida passagem aí no conceito legal, né, de meio ambiente, né, baseado na ISO 14000 e na Política Nacional de Meio Ambiente, para a gente entender a amplitude do conceito, né? Isso a gente discutiu bastante em sala. Nós conseguimos ver que o conceito de meio ambiente ele é amplo, não é restrito à parte somente à parte de natureza em si, mas enfim, tudo, né? Como diz aí na Política Nacional do Meio Ambiente, que vocês podem ver no material aí, ele diz que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, né? Então nós discutimos, por exemplo, qual a consequência, né, que nós temos quando um dos pilares aí do meio ambiente é afetado. A gente vê que todo o meio é afetado também. Então a gente discutiu bastante, por exemplo, sobre os acidentes ambientais, né, os últimos que a gente teve aqui no Brasil, Mariana, Brumadinho, o quanto aquele acidente ambiental ocasionou consequências aí na parte social, na parte econômica daquela sociedade aí, né? Um breve resumo aí bem interessante sobre o que é meio ambiente, né? E aí nós fechamos esse conceito vendo realmente que quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de natureza em si, né, dos recursos naturais, nós estamos falando das pessoas e nós estamos falando de vida. Então precisa haver um equilíbrio entre esses três pilares para que a gente tenha um meio ambiente saudável para todo mundo. E o legal é a gente entender que aqui existe uma interação, ou seja, uma interdependência. Então, as pessoas precisam da natureza, a natureza precisa das pessoas e a vida de ambos estão interligados. Então, existe uma interdependência aí dentro dessa questão de meio ambiente. Precisa haver uma colaboração mútua, né, para que possa ter equilíbrio, beleza? Depois a gente viu aí que na nossa Constituição Federal existe um artigo todinho dedicado à parte do meio ambiente, que é o artigo 225. Quem tiver um tempinho, dá uma olhada lá, né? Quem tiver em casa de quarentena, não estiver saindo para nada, aproveita esse tempinho e dá uma lida nesse artigo 225 da Constituição, que é bem interessante, beleza? Aí nós falamos sobre o conceito de gestão ambiental, né? O que é gestão ambiental? Então, gestão ambiental nada mais é do que o sistema de administração empresarial que dá ênfase na sustentabilidade. Então, vocês, como administradores aí, estarão responsáveis nas empresas onde vocês estiverem trabalhando sobre a parte de gestão ambiental da empresa também. Então, dentre as atribuições que vocês terão, vocês vão ter sobre responsabilidade de vocês a parte de gestão ambiental. Ou seja, como que a empresa vai trabalhar, quais as políticas que a empresa vai adotar em relação ao meio ambiente, beleza? E sustentabilidade. Nós falamos um pouco aí sobre a relação que existe entre o crescimento populacional e a parte de gestão ambiental. Então a gente viu que basicamente a questão é que quanto mais pessoas eu tenho, mais recursos naturais eu vou precisar para a subsistência dessas pessoas e mais resíduos eu vou gerar. Então eu preciso saber o que eu vou fazer com esses resíduos. Então você pode ver que nesse sentido, à medida que a população vai crescendo, eu vou tendo dois impactos. O primeiro é retirada de recursos da natureza para suprir a necessidade dessas pessoas, né? Desde água, alimento, enfim, tudo que uma pessoa precisa para subsistir, direto ou indiretamente, vem da natureza, dos recursos naturais. E depois que eu uso, eu preciso descartar muito resíduo. Então, crescimento populacional está diretamente ligado aí à questão do meio ambiente, tá? E nós demos alguns exemplos aqui em Campinas, né? No estado de São Paulo, de uma forma geral, a gente gera aí cerca de 1 quilo de lixo por dia, só para a gente ter uma noção de dimensão. E aí, o que eu vou fazer com esse lixo, com todo esse resíduo que é gerado pela população, beleza? Aqui um breve histórico aí de alguns grandes eventos mundiais, né, que já ocorreram aí em relação ao meio ambiente, ou seja, todas as nações preocupada já com essa questão do meio ambiente. Aí vocês podem ver que começou lá em 1972, né, esses grandes eventos ambientais, que foi a Conferência da ONU, né, sobre o meio ambiente e o meio ambiente humano.
lá em Estocolmo. E aí, esses que estão destacados em azul foram os grandes eventos que nós tivemos no Brasil relacionados à questão do meio ambiente. Então, a Rio 92 foi o primeiro grande evento que nós sediamos aí, um evento mundial onde reuniram vários países com a preocupação de criar políticas comuns, né, em relação à questão do meio ambiente. Depois nós tivemos em 2002 a Rio Mais 10 e em 2012 a Rio Mais 20, que foram nessa mesma linha. Então, desses encontros saíram grandes políticas, apesar de nem todas terem sido colocadas em práticas, mas saíram grandes compromissos, né, entre essas nações. Então, aí só para a gente ter uma ideia da questão histórica aí. E aí entramos na sustentabilidade, que foi o tema do trabalho, né, que a gente tinha passado para vocês aí. Só relembrando aqui o conceito de sustentabilidade, né? Basicamente é um termo utilizado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. Então, quando eu falo de sustentabilidade, de forma resumida, eu estou falando o quê? Manter a vida hoje, né, no presente, mas de forma que eu possa garantir essa vida para gerações futuras. Ou seja, tudo que eu tenho hoje, em termos de conforto, eu preciso garantir que isso vai ficar para as próximas gerações. Então, isso é sustentabilidade, é desenvolvimento sustentável. Né? Evoluir, mas sem degradar o meio ambiente a ponto de que as próximas gerações possam não ter acesso a tudo que a gente tem hoje, beleza? E aí a gente falou sobre o tripé da sustentabilidade. Quando eu falo em sustentabilidade, por exemplo, dentro de uma empresa, para eu dizer que uma empresa é sustentável, né, que ela tem sustentabilidade, a empresa ela tem que apresentar esse tripé, né? A sustentabilidade está baseada nesse tripé, que é a questão ambiental, né? O fator ambiental, o fator econômico e o fator social. Fator ambiental, a empresa precisa, além de cumprir a legislação ambiental, ela precisa apresentar outras políticas, outras práticas que mostrem que essa empresa é preocupada com o meio ambiente. Isso tem que ser visível, né? Fator econômico, lógico, o fator econômico, na verdade, ele é o primeiro pilar, porque uma empresa ela não existe se ela não for economicamente saudável, viável, né? Então, ela precisa realmente mostrar que ela tem um pilar econômico muito forte, né? Muito robusto aí. E na questão social, o que que essa empresa faz socialmente falando? Ou seja, o que que ela retribui para a sociedade, né? Principalmente para a comunidade onde ela está situada? O que que ela faz de política? Quais os benefícios que essa empresa oferece para a sociedade de uma forma geral ou para uma comunidade onde ela está situada? Então, qualquer tipo de trabalho na área social, e aí só relembrando que esse trabalho não pode ser voltado para os funcionários, né? Por exemplo, uma empresa diz que dá cesta básica para os funcionários, que dá plano médico. Isso não entra na parte social, porque quando eu falo em parte social, eu estou falando em coisas que a empresa faz para o público externo, ou seja, do portão para fora. Quais as ações que ela faz na parte social, tá? Então, para eu dizer que uma empresa tem sustentabilidade, eu preciso visualizar nela esse tripé. E foi isso que eu pedi no trabalho para vocês, que vocês buscassem uma empresa aí, né, na internet, onde vocês pudessem apresentar esses pilares dessa empresa, ou criar, né, uma empresa fictícia onde vocês colocariam quais seriam as práticas que essa empresa iria ter em relação a esse tripé da sustentabilidade. Beleza? Falamos sobre alguns exemplos aí de práticas, né, que as empresas podem estar fazendo para comprovar esse tripé da sustentabilidade, né? Por exemplo, reutilização de água, utilização de energia limpa, investir em reflorestamento, utilizar materiais reciclados e recicláveis, descarte responsável de resíduos, né, uma obrigação, trabalho justo, né? Então, para você ver, aqui já entra uma questão social, trabalho justo. Então, uma empresa que quer ter sustentabilidade, né, que quer ter esse título, ela não pode permitir um trabalho injusto, por exemplo, como um trabalho análogo à escravidão ou algo parecido. Agir sempre conforme as leis ambientais é uma obrigação, né? Enfim, então aí nós tratamos da questão da sustentabilidade. E aí com a sustentabilidade, né, nós falamos aí sobre alguns objetivos, né, quais seriam os objetivos da sustentabilidade, e basicamente a gente chega a essa conclusão, que está em último aí, assegurar a qualidade de vida para gerações futuras. Então quando eu falo em sustentabilidade é isso, garantir que as futuras gerações possam ter acesso aos mesmos recursos e o mesmo conforto que a gente está tendo hoje. E aí nós entramos depois na questão de gestão de resíduos, né? Gestão de resíduos. E aí, para iniciar, a gente
iniciou aí com a definição de alguns conceitos, e os primeiros conceitos são de efluentes e resíduos. Então discutimos aí sobre a diferença entre efluentes e resíduos, aonde entendemos que efluentes, quando eu falo de efluentes industriais, eu estou falando de resíduos líquidos ou gasosos, né, que as empresas emitem após os seus processos de fabricação. E resíduo sólido é todo aquele lixo sólido ou semissólido, tá? Então a diferença entre efluente e resíduo, e quando eu falo efluente, eu estou falando de algum, de algum resíduo líquido ou gasoso. E resíduo sólido, tudo que é sólido ou semissólido, ou seja, tudo que sobra do meu processo de produção. E aí eu preciso saber o que fazer com essas sobras, né, com esses resíduos. Aí dei alguns exemplos, o que é resíduo, né? Por exemplo, aqui tambores, madeira, ferro, de uma forma geral. Então, isso aqui tudo é sólido. Efluente, né? Líquido, tudo que é líquido ou gasoso. Então, no caso aqui embaixo, fumaça, aqui em cima, uma água contaminada, né? E aqui, inclusive, sendo despejada diretamente na natureza, sem nenhum tipo de tratamento. E aqui embaixo também na questão do gás aqui, né? Da chaminé também sendo liberada na atmosfera sem nenhum tipo de filtro, de tratamento. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. E aí, já entrando aqui na parte de tratamento desses resíduos, então, assim, numa empresa, quando eu gero algum tipo de resíduo, a nossa legislação diz que eu preciso dar algum tratamento específico para esse resíduo. E aí a legislação ela tem uma classificação para os tipos de resíduos que são gerados. Então, são 3 classificações que nós temos para os resíduos industriais no Brasil. A primeira classe é os resíduos classe 1 perigosos. O que são resíduos classe 1 perigosos? São resíduos aí que não podem ser misturados com lixo comum. Então, o que classifica como perigoso? No caso aqui, exemplo, lâmpadas, pilhas, baterias, lixo infectante, aqui no caso, lixo hospitalar, lixo tóxico de uma forma geral. Enfim, tudo que ela é classificado como perigoso entra nos resíduos classe 1. Então precisa. E aí, por que tem essa separação de classes? Porque dependendo da classificação que você der para esse resíduo, ele vai ter uma destinação. Então essas classes elas não podem ser misturadas. Cada resíduo, de acordo com a sua classe, vai ser destinado de uma forma específica. Então por isso que é importante. Então primeira classe de resíduo classe 1, perigosos. A segunda classe é o classe A, classe 2A, não inertes, e a terceira classe é o classe 2B, inertes. E aí, não sei se vocês se recordam, nós mostramos aí a diferença entre inertes e não inertes. Aonde? Inerte, todo aquele material, aquele resíduo que, mesmo sendo jogado na natureza, não vai ter nenhuma interação. Inerte é aquilo que não tem interação, que não se mistura, que não altera o estado físico de um outro, do meio ambiente, no caso, né? Então, no caso que a gente está falando de uma garrafa de vidro, por exemplo, né? Que está dessa forma. Então, se eu jogar uma garrafa de vidro na natureza, ela não vai ter capacidade de derreter, de se misturar com a terra, por exemplo, e causar contaminação. Ou seja, é um material não inerte, não se mistura, não polui. A única poluição que ela vai causar, no caso, é visual. Já no 2A não inerte é aquele tipo de resíduo que, se eu jogar na natureza, ele vai se misturar, ele vai ter uma interação e vai ter o poder de contaminar, né, fisicamente aquele meio onde eu descartar, tá bom? Então, relembrando aqui, em termos de classificação de resíduos, o que eu tenho? Resíduos classe 1, que são os perigosos, resíduo classe 2A, não inertes, né, que se misturam, e o classe 2B inertes, aqueles que não se misturam, que não poluem fisicamente o meio onde eles forem descartados, apenas causando a poluição visual. Beleza? Aqui tem algumas matérias, né, apesar de ser de 2017, mas só para a gente refletir um pouco, né, sobre a questão da importância que os governantes dão para a questão do meio ambiente, né? Então tem uma matéria interessante aqui de 2017 sobre Taubaté, né? Falando sobre a poluição do ar, né? Na cidade de Taubaté. E logo em seguida aqui a gente tem matérias falando sobre classificação de cidades em relação à questão ambiental, né? E aí eu achei interessante porque na época a gente estava comparando, né? Taubaté e São José estão no ranking legal, né? Bem colocados em relação à questão ambiental entre as 15 melhores cidades do país para se morar em questão ambiental. E aí é apenas fazendo uma comparação, né? De um lado a gente tem uma boa notícia como essa, né? Classificando nossa cidade como uma das 15 melhores para se viver,
mas mesmo assim a gente tem problemas. Taubaté ela é considerada um polo industrial, né? Nós temos muitas indústrias aqui, então o potencial de poluição nosso também é muito grande. Então só para a gente fazer uma comparação aí. Então todo tipo de notícia que sai a gente precisa analisar para ver se tem fundamento, e aí de vez em quando a gente encontra algumas contradições como essas aqui, tá bom? Então só para referência de vocês aí. E aí nós vamos entrar então no próximo vídeo. Eu vou estar encerrando esse vídeo aqui agora, daqui a pouquinho já vou colocar o outro na sequência, mas nós vamos falar aqui sobre a questão dos resíduos sólidos no Brasil, beleza? E a parte de legislação. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, e daqui a pouquinho a gente dá sequência com outro vídeo, beleza?